Fala galera, tudo beleza? Bom, começa anotando esse quadro lindo e maravilhoso para a gente poder começar, tá bom? Agora sim, meu lindo, minha linda, meu querido, minha querida, vamos falar sobre respiração celular. Bom, se liga só, a respiração celular é um processo que para um monte de gente por aí é um bicho papão e tudo mais, e não. A respiração celular é simples, Se liga só, gente. A respiração celular é o processo através do qual nós temos uma oxidação total, completa da glicose para a obtenção de energia que nós utilizamos para a produção de ATP. A equação geral da respiração celular é essa: glicose mais oxigênio, liberando gás carbônico, água e energia. Repara que você tem com a respiração celular um sentido inverso ao sentido da fotossíntese. Na fotossíntese você utiliza gás carbônico e água, moléculas inorgânicas, para obter glicose. Quando a gente está falando de respiração celular, é o oposto complementar. Você teria uso de glicose e oxigênio como reagentes e tendo como produtos gás carbônico, água e obviamente a liberação de energia. É uma reação exergônica. Não é à toa que nós utilizamos esta energia para produzir ATP, mas nem toda ela nós conseguimos utilizar. Claro, não existe sistema conservacional energético, mas a gente fala sobre isso na física, na segunda lei da termodinâmica. Mas vamos lá, pessoal. Existem 3 etapas na respiração celular: a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia de fosforilação oxidativa, também chamada de cadeia respiratória. Vamos ver o que acontece em cada uma dessas etapas detalhadamente. Veja bem, a gente começa o processo de respiração celular pela fase de glicólise. Gente, essa fase aqui, a glicólise, a gente tem que notar que ela é anaeróbica e ela ocorre no citoplasma. Repara só, a glicólise, pessoal, é uma etapa comum até mesmo ao processo de fermentação. Quando a gente estuda fermentação láctica, fermentação alcoólica, a gente vê que as fermentações, elas são nada mais, nada menos do que um processo de glicólise. Mas esta daqui, é a primeira etapa do processo de respiração celular. Repare bem, a glicose é um composto, um hidrocarboneto, que tem 6 carbonos. Aqui, ó. Glicose tem 6 carboninhos. Daí, nós temos um investimento energético, nós consumimos a energia da quebra de 2 ATPs para romper, quebrar, oxidar a glicose, e oxidando a glicose, nós liberamos 2 moléculas, cada uma delas com 3 carbonos. São 2 piruvatos. Se liga só. Glicose tinha 6, eu oxidei, quebrei, gerando 2 moléculas, cada uma com 3. Uma glicose quebrou, gerei 2 moléculas de piruvato, ou ácido pirúvico, tanto faz. Aí perceba só, nessa quebra, nós vamos ter liberação de energia. A energia liberada durante a quebra da glicose, ela é suficiente para gerar a formação de 4 ATPs. Então perceba, eu investi 2 ATPs para quebrar a glicose, mas eu produzi 4. Então meu saldo aí está positivo. Eu tenho saldo positivo dentro da glicólise. Eu investi 2 ATPs, mas eu gerei 4. Saldo positivo de 2 ATPs. Vamos lá. Pessoal, além disso, durante a quebra da glicose, nós também temos a liberação de íons H+. Na verdade, eles não são liberados livres. Esses íons H+, assim que eles se libertam, assim que eles são liberados da molécula de glicose, vem alguém para captá-los. Os íons H+, estão carregados eletricamente, eles têm um elétron. Então, um elétron livre por aí é energia. Quem é que vai captar esses hidrogênios que são liberados da quebra da glicose? Os hidrogênios liberados são captados por esta molécula aqui, chamada de NAD, NAD, nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. Para a gente resumir,
O NAD, ele é um transportador de elétrons. Ele recebe o hidrogênio que porta um elétron e ele vai transportar para outra etapa do processo. Se liga só, resumindo, volta para cá, investe 2 ATPs, quebra a glicose gerando 2 moléculas de piruvato. Esta quebra libera energia suficiente para a gente produzir 4 ATPs e também liberamos íons H+. Cada íon H+, é capturado, cada 2 íons H+, que são capturados pelo NAD, formando uma molécula chamada de NADH2. Gente, o NAD+, na verdade, NAD+, é o transportador na sua forma oxidada. Quando ele recebe o elétron, ele se transforma em NADH2. É o transportador na sua forma reduzida. Esse NADH2 ele vai transportar esse hidrogênio lá para o final do processo que a gente ainda vai comentar, beleza? Então, se a gente for fazer um saldo geral do que aconteceu até aqui, só na glicólise, nós já tivemos a produção. Só na glicólise nós tivemos a produção, gente. Deixa eu colocar outra corzinha aqui. Produzimos 2 ATP e produzimos também 2 NADH2. Certo? Produzimos 2 ATP e 2 NADH2. Adiante. Tudo isso aqui que a gente acabou de conversar, a glicólise, acabou de acontecer no citoplasma. Então, no citoplasma já foi liberado 4 ATPs, mas eu havia gasto 2, então o saldo é de 2 ATPs. E foram produzidos também 2 NADH2. Esse NADH2, como eu já disse, é uma molécula que vai transportar esse elétron, esse íon H+, lá para o final do processo. Tá massa? Vejam bem. Esse piruvato aqui também foi gerado. O piruvato está aqui no citoplasma. Daí, lembra que no citoplasma, dentre as organelas, tem uma extremamente importante que é a mitocôndria. Porque quando a gente estuda a citologia básica, a gente diz que as mitocôndrias são as organelas responsáveis pela respiração celular. Não é que dentro das mitocôndrias ocorra a respiração celular como um todo, não. Mas as 2 etapas com maior produção de ATP dentro da respiração celular vão ocorrer na mitocôndria. São as etapas do ciclo de Krebs e da cadeia respiratória, que a gente vai ver agora. Se liga só, o piruvato é uma moléculazinha de 3 carbonos que vai entrar na mitocôndria. A partir daqui, ó, a gente já está na mitocôndria. Lembra aí um pouquinho que a mitocôndria é uma organela que tem 2 membranas. Tem uma membraninha mais externa e tem uma membrana interna toda dobradinha assim, ó, certo? E que essa membraninha interna toda dobradinha forma um espaço entre a membrana interna e a externa. Entre a membrana interna e a externa tem um espaço, é o espaço intermembrana. Essa membrana interna toda pregueada, dobradinha, é o que a gente chama de cristas mitocondriais. E a matriz, o fluido lá dentro da mitocôndria é a matriz. Pessoal, vamos lá. Repare, espaço intermembranas, cristas mitocondriais e matriz mitocondrial. Lá na matriz mitocondrial, dentro da mitocôndria, é onde vai chegar o piruvato. Quando o piruvato chega lá dentro, primeira etapa é um processo chamado de acetilação. Presta atenção nisso aqui, ó. Acetilação, por quê? A molécula de piruvato, que tem 3 carbonos, ela vai sofrer uma oxidação, uma descarboxilação. O que vai acontecer é que a molécula de piruvato ela é oxidada, quebrada, e dessa quebra, a liberação de um carbono na forma de CO2, tá aqui, ó, vai ser liberado um carbono na forma de CO2, e então sobra uma molécula que tem 2 carbonos agora. Repara, o piruvato tinha 3 carbonos, entrou na mitocôndria, sofreu uma quebra, perdendo um carbono na forma de CO2 e liberando mais íon H+, formando mais um NADH2. Gente, quando o piruvato perde um carbono por descarboxilação,
forma um acetil, certo? Um acetil. Acetil é uma molécula que só tem 2 carboninhos. O acetil, lá dentro da matriz mitocondrial, ele vai se unir com uma molécula chamada coenzima A, que vai facilitar o trânsito do acetil dentro da mitocôndria. A coenzima A é formada por aminoácido, vitamina B5 também, certo? Repara só, a coenzima A vai se unir com o acetil, formando o que a gente nos livros encontra com o nome somente de acetil-CoA, mas é o acetil-coenzima A. Perceba só, cada piruvato que foi formado na glicólise entrou na mitocôndria e lá dentro passa pelo processo de descarboxilação, onde ele perde um carbono na forma de CO2 e perde hidrogênios formando NADH2. Se eu tinha 2 piruvatos, isso vai ocorrer 2 vezes. Cada molécula de piruvato vai passar por descarboxilação, gerando 2 moléculas de acetil, liberando 2 moléculas de CO2, aqui o outro CO2, e liberando 2 NADH2. Repara que até aí você não teve ciclo de Krebs. É uma entre-etapa. Entre glicólise e ciclo de Krebs, você tem a acetilação, que é a formação do acetil. Pessoal, se liga só. O acetil unido à coenzima A vai entrar no ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs é um conjunto de reações que, como o nome já diz, são cíclicas. Ao longo das reações no ciclo de Krebs, o que acontece é que o acetil-CoA, o acetil-coenzima A, esse acetil de cara vai se unir com uma molécula que vem aí, já está dentro do ciclo de Krebs, tem uma molécula com 4 carbonos, chamada de oxalacetato. Professor, precisa saber esses nomes todos? Olha, por hora não. Por hora o que eu estou te passando aqui seria a dinâmica da respiração celular, as minúcias bioquímicas do processo, a menos que você vá para a área da bioquímica, não vai ser conveniente para ti, certo? Mas se liga só, a acetilação, piruvato, sofre descarboxilação, perdendo um carbono na forma de CO2, se torna acetil, perde hidrogênios que são capturados pelo NAD, formando NADH2. Lembra que todo NADH2 é transportador de elétrons, tá? Daí o acetil se uniu com a coenzima A para poder entrar no ciclo de Krebs. Isso está ocorrendo na matriz mitocondrial. Gente, no ciclo de Krebs, o acetil que tem 2 carbonos vai se unir com o oxalacetato que tem 4, formando um composto de 6 carbonos que é o ácido cítrico, certo? Ou citrato. Mas o que a gente tem que entender é, antes de pensar em entender esses nomes, oxalacetato, citrato, entenda que o objetivo do ciclo de Krebs é que essa molécula de acetil acabe se unindo a outra de 4 carbonos, restituindo o número de 6 ligações. Se você tem uma molécula com 6 ligações de carbono, quer dizer que ela pode formar quantas oxidações? Pode haver quantas quebras? Pode haver 1, 2, 3, 4, 5 quebras. Cada quebra que ocorre de ligação de carbonos, nós temos liberação de mais energia para a formação de ATP, ou também essa energia pode ser liberada na forma de elétron, hidrogênio. Repare só, na hora que o acetil coenzima A entra no ciclo de Krebs, ao longo desse ciclo de Krebs vão ocorrer várias oxidações e desidrogenações. Cada ciclo de Krebs, ao longo de cada ciclo, você vai ter a liberação de 1 ATP, 2 CO2, 3 NADH2, 1 FADH2. Pessoal, perceba bem, você teve até a acetilação, só na acetilação, 2 moléculas de CO2, 2 moléculas de NADH2 em cada ciclo de Krebs. 1 ATP, 2 CO2, 3 NADH2, 1 FADH2. Se a gente junta tudo isso, qual é o saldo que a gente tem dentro da matriz? Vamos lá.
Olha o saldo que a gente teve até aqui, gente. 2 NADH2. 2 NADH2. Isso aqui se formou durante a acetilação, tá? 2 NADH2. Vem aqui. Aqui embaixo, o que é que você teria? O saldo do ciclo de Krebs. Vamos nessa. 2 ATP. 2 ATP. Temos 6 NADH2. 6 NADH2. E temos 2 FADH2. Aí você diz, Lucas, até agora você tem me falado sobre NAD. Quem é FAD? O FAD é a flavina adenina dinucleotídeo. Gente, é um transportador de elétrons. Tem a mesma função que o NADH2. O FADH2 também transporta elétrons. E lembre, quem transporta para algum lugar, amigo. O FAD e o NAD estão transportando esses hidrogênios para essa última fase aqui, ó. A fase chamada de cadeia de fosforilação oxidativa. Vamos entender o que acontece aqui? Se liga só. Nessa fase, eu quero que você entenda inicialmente que o que eu vou te ensinar na terceira fase está ocorrendo entre as cristas mitocondriais e o espaço intermembrana. As cristas mitocondriais são os dobramentos de membrana interna da mitocôndria. E o espaço intermembrana é o espaço entre a membrana interna e a membrana externa. Aqui você teria a membrana externa e aqui a membrana interna, certo? Repara, até aqui, todos os NAD e todos os FAD que foram formados, eles vão chegar aqui, ó, nesse ponto. Quando você tem NAD e FAD chegando aqui, olha o que vai acontecer. NAD, H2, certo? Quando o NADH2 passa aqui, ó, ele vai ser oxidado. E quando ele é oxidado, ele volta a ser NAD+, sua forma oxidada. Beleza, ele foi oxidado e o hidrogênio foi para onde? O hidrogênio, ó, é lançado no espaço intermembrana. Gente, repara, à medida que o hidrogênio passa por essa proteína chamada NADH desidrogenase, o elétron é liberado. Devido à liberação de elétron que nós temos aqui, gente, o elétron vai fluir através de uma cadeia de proteínas que nós chamamos de cadeia de citocromos, certo? Os citocromos são proteínas de membrana que estão transportando o elétron. Lembra que elétron é energia, minha gente, tá massa? Ó, o fluxo de íons H+, continua a acontecer. O FAD, da mesma forma, FADH2, quando ele passa por aqui, ó, ele vai deixar o hidrogênio e volta a ser o FAD oxidado. FAD oxidado. Pessoal, presta bem atenção no que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo que essas proteínas da membrana interna da mitocôndria, as cristas mitocondriais, têm proteínas específicas, enzimas, que vão fazer a quebra do NAD e do FAD, criando um fluxo de hidrogênio do meio da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana. Começa-se a criar um gradiente com muitos íons H+, aqui, ó. Tem muitos íons H+, nesse ponto. Tá massa? Primeiro ponto é esse. Terceiro, que tem muitos íons H+, se concentrando no espaço intermembrana. Outro ponto para a gente perceber é o seguinte: o oxigênio, onde é que ele entra nessa jogada? O oxigênio, gente, ele é muito eletronegativo. Na hora que você inala, ele vai ser captado lá nos alvéolos pulmonares, é transportado pela hemoglobina até os tecidos. Chegando nos tecidos, aonde há a necessidade de que o oxigênio passe da hemoglobina para as células, então o oxigênio é desprendido. E à medida que isso acontece, olha o que vai acontecer. O oxigênio que entra nas células, ele vai lá para a mitocôndria. O que atrai o oxigênio para a mitocôndria?
Pessoal, o que atrai o oxigênio para a mitocôndria é que à medida que você tem a oxidação de NAD e FAD, os elétrons, lembra que eu te disse que os elétrons estão fluindo aqui, ó, dentro dessa cadeia de proteínas? Então, enquanto os elétrons estão passando nessa cadeia de proteínas, os elétrons estão atraindo o oxigênio. O oxigênio, ó, lá vem ele, oxigênio, O2. Quando o oxigênio passa aqui, ó, o oxigênio recebe o elétron. O oxigênio vai receber aquele elétron. Gente, presta bem atenção. Primeiro ponto para tu se ligar. Essas citocromos, essa cadeia de proteínas de membrana, na membrana interna, elas são proteínas que têm átomos de ferro. Os átomos de ferro atraem o oxigênio e atraem também elétron. O elétron que está transitando por aqui, ó, ele vai se encontrar com o oxigênio. Por isso que a gente diz que o oxigênio é o aceptor final de elétrons. É que recebe o elétron no final da cadeia. Preste atenção. Então o oxigênio acabou de receber o elétron. Só que, ao mesmo tempo que o oxigênio recebe o elétron, você tem muitos íons H+, no espaço intermembrana. Esses íons H+, só tem uma forma de passar de volta para a matriz mitocondrial. E primeiro, professor, por que os hidrogênios vão passar de volta para a matriz mitocondrial? Para equilibrar o gradiente. Se você tem um gradiente muito concentrado no espaço intermembrana, para equilibrar o gradiente, eles vão voltar para a matriz mitocondrial. Pessoal, isso é como conter a água de uma represa. Essa é a analogia mais correta. A gente está mandando um monte de hidrogênio, ó, aqui para o espaço intermembrana, muito hidrogênio, e é como se a gente estivesse enchendo uma represa e só tem um ponto por onde a água dessa represa pode sair, é pela turbina. Nós temos aqui nessa crista mitocondrial uma proteína com essa, entre aspas, função turbina. É essa aqui que está em vermelhinho, a ATP sintetase. O que é que essa proteína faz, minha gente? Presta atenção. Na hora que esses íons de hidrogênio começam a atravessar essa proteína aqui, ó, o fluxo de elétrons, o fluxo de íons H+, melhor dizendo, por essa proteína, esse fluxo faz com que essa proteína ATP sintetase, ela vai girar. Quando essa proteína vai girando, devido a esse fluxo de íons H+, a energia desse fluxo é suficiente para que você tenha, ó, um monte de íons H+ passando, certo? Os íons H+ vão passando aqui, mas à medida que eles estão passando para cá, você tem muita energia sendo liberada. Essa energia liberada aqui é suficiente para que você tenha, ó, a formação de ATP. Com esse fluxo, você vai ter a liberação de energia. Essa energia, parte dela a gente vai perder como calor e parte dela vai ser utilizada para unir ADP mais P, formando ATP. Pessoal, se liga só, nós tivemos todos aqueles NAD e FAD que foram produzidos durante glicólise, acetilação e ciclo de Krebs. Todos esses NAD e FAD vieram parar aqui, na cadeia respiratória. E o que acontece? Acontece que as proteínas, os complexos proteicos das cristas mitocondriais, que são a cadeia de citocromos, essas proteínas vão oxidar os NAD e FAD. Quando o NAD, por exemplo, é oxidado, o íon hidrogênio ele é transportado daqui, ó, da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana. O mesmo acontece com o FAD, só que acontece o seguinte: cada vez mais íons H+ são liberados ativamente no espaço intermembrana, criando um gradiente. Qual é o gradiente? Tem muito mais íons H+ no espaço intermembrana do que na matriz mitocondrial. Nós estamos criando esse gradiente de propósito. Por quê? Porque é necessário criar uma energia potencial. Gente,
Ó, um monte de íons H+, aqui aprisionados é energia potencial. Só vai haver um ponto para esses hidrogênios voltarem para equilibrar esse gradiente. Só tem uma forma, é eles voltarem por esta proteína zona aqui, ó, chamada de ATP sintetase. Na hora que os íons H+ passam por essa proteína, a energia produzida por sua passagem, por seu fluxo, faz essa proteína girar, e essa energia liberada, nós aproveitamos uma parcela menor dela para produzir ATP. E outra parcela, professor, a gente libera na forma de calor. Pessoal, não existe máquina perfeita, nem artificial nem natural. E mesmo assim, o nosso organismo é uma máquina muito eficiente. A gente consegue aproveitar ainda aproximadamente 30% da energia de toda a liberação após a oxidação da glicose. Repara que, dando a última revisada nessa partezinha aqui, hein? Quando chega na cadeia respiratória, todos aqueles NAD e FAD são oxidados, os íons H+, são ativamente bombeados para o espaço intermembrana e eles só vão poder voltar para a matriz mitocondrial para equilibrar o gradiente por um ponto, que é a ATP sintetase. Seu fluxo faz girar a proteína enzimática ATP sintetase, que é responsável por liberar energia, parcela dela na forma de calor, parcela dela para a formação de ATP. Professor, tem alguma coisa sobrando? Tem sim. O elétron que transitou dentro da membrana e foi capturado pelo oxigênio, formando O2-, a cada meio mol de O2 e 2 íons H+, que se unam, aqui ó, você vai ter a formação de uma moléculazinha de água. Equilibrou tudo. Não dá para a gente deixar, gente, um monte de íon H+ solto, livre. Por quê? Quanto mais íons H+ livres, o pH vai caindo, a acidez, geraria uma acidose celular. Mas o elétron livre também não é interessante. O elétron vai ser captado pelo oxigênio. Então, o oxigênio atrai o elétron, e ele capta esse elétron, certo? O oxigênio é o aceptor de elétron, ao mesmo tempo que a ATP sintetase está girando pelo fluxo de prótons, pelo fluxo de íons H+, e cada íon H+ vai se unindo com o oxigênio para formar água. E acabou o processo. Perceba, nós produzimos até aqui quantos ATPs então? Vamos fazer as contas, vamos para o que interessa, vamos para o saldo. Galerinha, atenção aqui, hein? Se liga. Na glicólise, 2 ATPs mais 2 NADH. Acetilação, 2 NADH. Ciclo de Krebs, 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2. Vamos nessa? Segundo o cálculo vigente, mais moderno, cada NADH2 ele tem energia suficiente, ou melhor dizendo, ele tem energia equivalente a 2,5 vezes a energia de um ATP. Não existe um ATP e meio, gente. Não existe 2 ATP e meio. É uma estimativa energética. Então, cada NADH2 ele tem energia de aproximadamente 2,5 ATP. Cada FADH2 tem a média energética, o equivalente a 1,5 vezes a energia de um ATP. 1,5 ATP. De tal forma que você tem que lembrar que até a cadeia respiratória nós tivemos 2, 4, 10 NADH2, ó, tivemos 10 NADH2 e tivemos 2 FADH2. O que quer dizer? Que na cadeia respiratória nós tivemos a produção de 10 vezes 2,5, 25, mais 2 vezes 1,5, 3. Tivemos a produção aqui de aproximadamente 28 ATPs.
certo? 28 ATPs foram produzidos na cadeia respiratória, mas já haviam sido produzidos 2 no ciclo de Krebs e mais 2 na glicólise. Portanto, o saldo total, mais 2, o saldo total da respiração celular é de 32 ATP. Essa é a estimativa. Pessoal, sobre respiração celular, é isso daqui para a gente não se delongar demais. Cheiro grande para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.